Olá, nós somos alunos do Centro Educacional do PADEF. Nós vamos apresentar sobre o nosso projeto Aromas, História e Ciência. Eu sou Camille. Eu sou Yasmin. Sou Erisvaldo. Eu sou o Luan. Eu sou o Kézia. A aromaterapia, que é um tema um pouco abordado no Brasil, se trata de uma técnica natural que utiliza os aromas para estimular diferentes partes do cérebro. Essa técnica pode aliviar diversas sensações desagradáveis do corpo humano, tais como ansiedade, insônia, dores musculares, cansaço e doenças respiratórias. Muitas das vezes, os aromas utilizados na aromaterapia são óleos essenciais e extratos de plantas. Os óleos essenciais são compostos orgânicos de origem vegetal formados por diversas substâncias químicas, que apresentam funções biológicas como alcais, aldeídos, ésteres, fenóis e hidrocarbonetos, que caracterizam os aromas. Os óleos essenciais são extraídos de plantas aromáticas pelos processos de destilação, prensagem e enfileiragem, utilizado de partes desses vegetais que podem ser flores, folhas, sementes, frutos ou raízes. Na aromaterapia, o uso de óleos essenciais são para gerar um bem-estar físico e mental e trazer um equilíbrio para as emoções. Isso porque, quando os aromas são inalados, eles ativam o nosso bulbo, que dá acesso ao sistema nervoso central, que é onde se encontra o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é o responsável pelas nossas emoções e as nossas lembranças, o que pode explicar o apego das pessoas aos aromas e aos perfumes que são tanto utilizados hoje em dia. E nisso, o projeto Aromas, História e Ciência, a seguir nós vamos apresentar como nós fizemos o processo para a criação dos nossos óleos essenciais de forma caseira e alternativa para a aplicação da aromaterapia. Na história do perfume, a princípio, a base dos perfumes eram cera, óleos vegetais, gorduras e sabões de ervas misturadas. Posteriormente, no século I, o vidro foi inventado, dando ao perfume uma nova face. Isso porque ele passou a ganhar diferentes cores e formas, diminuindo sua inconstância. Em seguida, em torno do século X, um famoso médico árabe, Avicena, aprendeu como destilar óleos essenciais das rosas. Foi assim que surgiu a água das rosas. E para a rainha da Hungria, foi criada a água de Tolet. Por outro lado, na Europa, o interesse na perfumaria cresceu após o convívio com outras culturas e locais. Isso ocorreu porque delas vieram novas fragrâncias trazidas de diferentes especiarias e espécimes vegetais. No século XVII, com o crescimento da população europeia, o uso do perfume também aumentou. Portanto, os processos de fabricação também se tornaram mais sensíveis, ou seja, começaram a surgir locais especializados na fabricação de perfumes. Posteriormente, algumas dessas casas começaram a ganhar maior notoriedade do que outras, ou criar fragrâncias mais duradouras do que era normal. Enfim, apenas no século XIX, o perfume passou a ganhar novos usos, como o uso terapêutico. A extração das amostras de casca de laranja e pétalas de flores, começamos extraindo as pétalas de rosas, limpando-as em água corrente e as secando com papel toalha. Depois elas foram armazenadas em um local protegido para a posterior extração dos óleos essenciais. Com a casca de laranja houve a mesma extração, só que ela foi exposta ao sol pelo período de 48 horas para que ela fosse seca e assim posteriormente também extraímos o óleo. Para a extração do óleo essencial de laranja, as amostras de casca de laranja foram maceradas e submetidas a um processo de imersão em solução alcoólica, cachaça 51, de teor alcoólico de 39%, por um período de umas 72 horas. Após esse período, o líquido resultante da extração foi filtrado, fervido e deixado ao ar livre para a evaporação final do álcool, durante 1 hora. Após a evaporação do álcool, armazenou-se o óleo essencial obtido no processo para a produção de perfume. Para a produção do extrato alcoólico de rosas, as rosas foram maceradas e submetidas a uma solução à base de álcool de cereais e água, durante um período de 24 horas. Após esse processo, elas foram filtradas e armazenadas, como vocês podem ver aqui. Temos o extrato de rosas brancas e o extrato de rosas vermelhas. Concluímos, portanto, que fica claro que é possível fazer extrações de óleos essenciais e extratos florais por conta própria, para fins terapêuticos e cosméticos. No entanto, o rendimento obtido na produção do óleo essencial da laranja foi muito pequeno. Pode-se perceber também que os aromas têm mais funções, além das que são comumente reconhecidas, merecendo maior destaque no meio científico, pois pode se tornar um método alternativo no combate contra os mais diversos transtornos psicológicos e doenças desse século.